Graça e paz, meus irmãos. Tudo bom? Boa noite. Nunca vou a uma igreja tão rápida como essa. São 6h20 já passaram a palavra. E se é sede da palavra, graças a Deus. Amém? Nós vamos estudar, nós vamos expor o livro de Mateus. Você pode abrir lá o livro de Mateus, primeiro livro do Evangelho. E de certa forma nós vamos tentar passar algumas posições teológicas, algumas colocações históricas, para que você nos acompanhe. Pode deixar aceso, vou usar só depois. A luz pode deixar acesa. Amém? Nós estamos no período da pregação expositiva. A pregação revelacional. Quando eu subo aqui e falo, Deus está mandando dizer, isso passou. O tempo da igreja é o tempo da igreja pregar aquilo que já foi dado de uma vez por todas aos santos. Como diz no livro de Judas, no versículo 3. Então é necessário que nós que somos cristãos aprendamos o que está contido nas Escrituras. Ela é suficiente, foi o grande grito da reforma, sola a Escritura. Não importa a sua experiência, não importa o que o anjo te revelou, porque além destas revelações está totalmente proibido. O tempo da canonização, do fechamento das Escrituras já aconteceu há 1900 anos atrás. Então esse é o período da igreja conhecer a Cristo. Por exemplo, você já leu o livro de Mateus? Quem já leu o livro de Mateus todo? Me fala. Não precisa levantar a mão não, mas quem já leu todo o livro de Mateus? Tem gente que está na igreja há muitos anos, talvez nunca leu o livro de Mateus. Será que já lemos o Antigo Testamento? Às vezes não lemos. E sempre queremos ouvir vozes, não é, de profetas lá fora. Nós temos tantos profetas maravilhosos aqui dentro. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Moisés, próprio Jesus Cristo, falando conosco. Algo que é verdadeiro, não tem erro, não contém nenhuma fagulha de pressupostos, de achismos. Tudo que o Senhor falou está contido, é verdadeiro e é eterno. Então que nós possamos nesta noite começar esse estudo, começar essa exposição. Na verdade é um estudo com exposição, aplicação, doutrinação, exortação. Aqui acontece tudo. Pode ficar tranquilo, você não vai ficar aqui dormindo no culto. Você vai ser apertado, você vai ser esmagado e vai ser ensinado pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Deus, nós te louvamos e agradecemos porque tu destes, Pai, a nós, a sua igreja, neste século, Pai, a segurança da palavra escrita, Pai, daquilo que foi confiado aos profetas, aos apóstolos, Pai. Os seus oráculos foram guardados até este presente momento, para que nós pudéssemos, Pai, então, entender, conhecer, discernir, para não errar, para não andar em ventos de doutrinas, Pai. Nós te adoramos e bendizemos o seu santo nome. Amém? Meus irmãos, antes de nós entrarmos, vamos entender algumas coisas aqui. Por que Mateus é o primeiro livro da Bíblia? Segundo estudiosos, o primeiro livro escrito no Novo Testamento pode ser Gálatas, 43 anos mais ou menos depois de Cristo. Ok? Então Gálatas não está como primeiro livro. Mateus, alguns estudiosos divergem muito da sua data. Nós temos um aqui impressionante. Depois eu vou falar para vocês. Mas os Atos de Jesus Cristo precedeu todos os apóstolos, todas as cartas paulinas, petrinas. Então isto foi de sabedoria, foi de inteligência para melhor e maior entendimento das Escrituras, que começasse pelos relatos de Cristo Jesus. E Mateus é um dos melhores livros do Evangelho, dos livros sinóticos, que fala da vida de Jesus. Entendeu por que então que não é Gálatas, é Mateus? Por exemplo, Jó, dizem que talvez foi escrito primeiro que Gênesis lá. Mas Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Para quê? Para que você entenda, para que você raciocine, para que as coisas andem. Então Mateus é o primeiro livro da Bíblia. E nesse período, vamos falar agora da questão política, religiosa, sociocultural da época. Nesse tempo, Roma reinava sobre o mundo, sobre os judeus, sobre toda a Palestina, sobre todo o lugar que você conhecesse como mundo, bem distante. Roma reinava e dominava também os judeus, como a última parte da estátua de Nabucodonosor, aquelas pernas de ferro até o final lá embaixo. No ambiente religioso, o judaísmo era predominante. Não era maometismo, não era hinduísmo, não era budismo, não era nada de achismo, nada disso. O judaísmo, ele cuidava da parte espiritual para as nações.
E isso nos pasma. As pessoas que falavam do Messias, né? Esperavam o Messias, esperavam o Cristo. Infelizmente, não foram achados, providos de vigilância. E a questão sociocultural, a helenização do povo grego, foi assim extraordinário. O pensamento, o raciocínio grego, todas as línguas, todas as nações tinham pelo menos 2 línguas nativas. E o grego como segundo lugar, como hoje, o português e o inglês. Como as nações hoje, é o espanhol e o inglês. Então o grego era muito fácil que todos entendessem o que estava sendo escrito. Todo o Novo Testamento, dizem, e temos quase certeza, que foi escrito em grego. Amém? Porque foi muito mais fácil a divulgação do Evangelho. Passando isso, nós expomos agora há pouco tempo o livro de Ageu. O profeta Ageu, levantado para a reconstrução do templo. Era urgente, era já, não é tempo de vocês ficarem estucando as suas casas, colocando telhados de luxo, em vez de se darem ao templo, construir o templo. Era emergente a construção do templo, porque o rei dos reis viria até o templo. E para você ter uma ideia, Herodes, que é mencionado, ajudou muito a construção desse templo. As pedras, os muros, os pináculos de ouro, foi o Herodes que ajudou nessa sociedade judaica romana que eles viviam. Então, essa aliança entre os judeus e os romanos teve também esse ar profético lá de Ageu. Lembra que ele falou que as nações levariam ao templo as suas riquezas, o ouro e a prata pertenciam a Deus, e Herodes foi um desses que levou as riquezas e construiu o templo, terminando o templo. Amém, meus irmãos? Havia também dentro do judaísmo, dentro da religiosidade, um grupo chamado fariseus, um grupo chamado escribas, que se destacaram, que se colocaram como aqueles que guardavam a lei, aqueles que iriam guardar os oráculos de Deus, que conheceriam todos os mandamentos, todas as leis. Você sabe que foi terrível. O que eles fizeram? Acrescentaram muitas coisas, tiraram muitas coisas. Você conhece alguma igreja que faz isso aí? Acrescenta algumas coisas e tira as outras coisas. Os fariseus eram esse tipo de gente. Nós sabemos, nós temos aí, nós observamos. Não foi isso que aconteceu quando Jesus principalmente conversou com Nicodemos. Amém, meus irmãos? Então é uma introdução rápida de 1h30 no máximo. Eu vou entrar no texto. Quando foi escrito? Em que língua foi escrito? Insinuações dizem que Mateus, olha só, estou estudando 3, 4 livros agora. Carson, Matthew Henry, Spurgeon, e qual que é o outro? E até do MacArthur, muito bom, inclusive. E há muita especulação. Uns dizem que foi escrito em língua hebraica, em aramaico, e depois, lá na frente, passaram para o grego. Mas é difícil afirmar que isso foi verdade. O grego ganha muitas mais evidências que foi escrito em grego, ok? Também sugerem que foi escrito no 8º ano após Cristo ascender aos céus. O Matthew Henry acha que é isso. Os estudos dele chegam a esse ponto. O MacArthur fala que foi escrito uns anos antes da guerra judaico-romana, quando teve a destruição do templo, no ano 70. 68, 66 ali. E Carson fala, juntamente com o seu grande estudo, o seu livro tão grande, tão pesado, que todos concordam que foi mais ou menos no ano 60. Enfim, que foi escrito. E por que talvez demorou tanto assim? Bem, 60, Mateus, Levi já tinha um pouco de idade, culminando justamente no final da vida, talvez, de Levi, de Mateus. Ele foi então escrever esse livro. Você sabe quem é Levi? Quem era Mateus? Era Levi. Era aquele que coletava os impostos. Aquele quando viu a cena de Mateus 9, quando Jesus curou o paralítico, e não só curou ele, perdoou o seu pecado, e viu aquele burburinho, e viu o poder de Deus se manifestando, era um coletor de impostos, que estava ali pertinho, em Cafarnaum. E um comentário de MacArthur, não agora sobre isso, um outro livro que eu li, ele fala que Mateus, Levi, era o pior homem da história da humanidade, odiado pelos romanos, odiado pelos judeus, porque ele colhia, ele recebia os impostos, ele
usurpava da sua autoridade para cobrar mais. Então ninguém queria graça com Mateus, com Levi. E talvez passou na mente de Levi: você acha que eu tenho chance de um dia seguir esse Cristo? Cristo saindo da sua grande demonstração de poder e autoridade, porque ele tinha poder de perdoar pecados, ele tinha poder de curar os enfermos. Olha para Levi, no Mateus 9, e fala: vem e segue-me. O poder de Deus foi tão extraordinário que Levi levantou da coleteria, da onde ele estava coletando os impostos, deixou tudo e o seguiu imediatamente. Que transformação, que poder, que autoridade, que chamado. O homem pior da terra, você acha que era um Paulo? Paulo talvez tinha um pouco de simpatia pelos judeus. Vocês acham que foi Manassés, que foi um dos piores homens da história? Levi era um dos piores homens da história. Então, um judeu que era odiado pela sua própria raça e pelos italianos, pelos romanos, por todos os que estavam ali em Jerusalém, em Israel, foi um homem que escreveu esse livro. Vamos lá. Nós temos no livro de Mateus 5 sermões especiais, maravilhosos. Começa com o primeiro sermão, o maior deles, a Sermão da Montanha. Não é isso não, mexe não. Não. Está olhando para mim, olhando para ele, olhando para mim, olhando para ele. Calma. Então, tem 5 sermões. E a necessidade que não havia, Vanessa, de escrever o livro ali, porque os feitos de Jesus, passando a sua ressurreição e a sua ascensão, se espalharam de uma forma tão grande, que as pessoas conheciam tudo o que Jesus falava. Por exemplo, deixa eu perguntar para a Thalissa, que dia que foi que caiu as Torres Gêmeas? Você não vê televisão, onde você está, menina? Alguém sabe das crianças? Onde? E qual foi o ano do Holocausto, a Segunda Guerra Mundial? São coisas que hoje são corriqueiras. Por exemplo, o Palmeiras tem mundial? Todo mundo sabe que não. Então é uma coisa que está aí, na boca do povo. Não é verdade? Então você vai entendendo que essas coisas, oral, Jesus curou o cego, Jesus ressuscitou os mortos. As coisas eram uma prosa que tinha, natural, entre os homens naquele tempo. Então não era uma conversa. Você viu o Facebook, você viu o Instagram, você viu? Não, você lembra que Jesus fez? Você viu o que aconteceu? Você viu a multiplicação dos pães? Você viu o monte da transfiguração? Era essa conversa, então era natural. O povo foi impactado naqueles anos. Mas, por graça, por intermediação e por divina vontade de Deus, deu-se então a escrita para que não se perdesse aquilo que aconteceu. Isso é maravilhoso. Isso nos preserva tanto. Isso nos dá tanta graça. Presta atenção, meus irmãos. Nós temos a Escritura como testemunho da verdade. Daquilo que é verdade. Os homens distorcem elas. Os homens tiram proveito das palavras de Deus para ganho próprio. Imagine se nós não tivéssemos a Escritura. Imagine se nós não tivéssemos a segurança da palavra de Deus, a inspirada palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus que derruba todo tipo de profissão de fé falsa. A palavra de Deus derruba. Nós estávamos falando sobre adventismo agora há pouco. Ellen White, você acha que ela gosta da Bíblia? Não, ela consulta um anjo. Ela consulta não sei o que, o Espírito. Ela vai até a beira da terra. É uma louca, é uma demente que está levando muitas pessoas ao inferno. O mormonismo. E os TJ. O maometismo. Nós temos a Escritura fiel, guardada a nós. E Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Aprenda uma coisa, não ultrapasse o que está escrito, para que ninguém seja para que ninguém tenha um agir em detrimento de um contra o outro. Fiquem na palavra de Deus, acabou a segurança. Essa é a verdade. Graças a Deus que Deus nos deu esta segurança para que nós não andemos entre vento e doutrina, essa bagunça levada para um lado e para o outro. Então Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, traz a nós, Josué, essas palavras benditas, combatendo tantas coisas, tantos erros, ensinando tantas coisas que nós vamos daqui a pouco ver. O local que foi escrito, Antioquia. Dizem que foi na Antioquia, porque ali havia uma gama de judeus muito grande, helenizados. Lá, inclusive, que os cristãos foram chamados pela primeira vez, cristãos. O bispo de Antioquia, vocês lembram quem era? Inácio, bispo de Antioquia.
no começo do segundo século, citava Mateus nos seus escritos. Então pode ter sido lá, naquele lugar. Amém, meus irmãos? Então, a inspiração e a canonização desse livro, sabe o que é isso? Quando a igreja se reuniu, quando os líderes dos primeiros séculos se reuniram e falaram assim, vamos fechar, vamos definir qual livro é escrito, qual livro é inspirado. Esse livro de Mateus não teve nenhuma circunstância de dúvida se era inspirado, e nem a sua autoria. Foi um dos primeiros livros a serem aceitos imediatamente, diferente de Hebreus e de Tiago, que vocês sabem que luta que foi. Até nos últimos séculos, né? Tiago tem sido surrado por Lutero e outros irmãos aí. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Propósitos que esse livro tem. Presta atenção. Vou falar só essa vez. Em nenhum culto mais eu falo isso. Propósito que esse livro tem. Qual era a intenção de Mateus? Supõe-se que Mateus teria o propósito de demonstrar aos judeus daquela época, aos gentios daquela época, e aos gentios e judeus das épocas futuras, para que eles tivessem segurança de uma coisa. Pode pôr. Que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Davi, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Emanuel. Para que eles soubessem o que vocês esperam que fosse cumprido, Cristo cumpriu. Segundo propósito, que muitos judeus, em especial os líderes, fracassaram pecaminosamente em perceber isso em seu ministério. As pessoas rejeitaram, como o William acabou de ler agora em João. Duvidaram, falaram, não, nós cremos em Moisés. Terceiro, que o reino messiânico já se manifestou. Olhem os judeus de hoje, esperando o Messias chegar. Meus irmãos, hoje as pessoas esperam o Messias voltar, aparecer, ser anunciado. Mas Mateus fala que já foi inaugurado pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua morte, pela sua ressurreição e exaltação. Quarto ponto, que esse reino messiânico, caracterizado pela obediência a Jesus e consumado pelo retorno dele, é o cumprimento das esperanças proféticas do Antigo Testamento. Está claro, evidente. Olha, judeus, olha, irmãos meus. O quinto ponto, que a igreja e a comunidade que se curvaram sem restrição, tanto judeus como gentios. A autoridade que Jesus constituiu, o verdadeiro locus, a autoridade de Jesus constitui o verdadeiro locus. Agora vocês são um, é uma gene, está junto com Deus, do povo de Deus e do testemunho de Deus para o mundo e do evangelho do reino. Quer dizer, quem creu, quem se submeteu verdadeiramente é o povo de Deus e serve como testemunho do evangelho e do reino de Deus. Sexto e último ponto, que ao longo desta era os verdadeiros discípulos, agora para nós, de Jesus devem superar a tentação. E Cristo demonstra como padeceu, como sofreu as maiores angústias e tentações. Suportar a perseguição do mundo hostil, testemunhar a verdade e viver em submissão profunda, enraizada nas exigências éticas de Jesus, mesmo quando desfrutam da nova aliança. O que quer dizer? Você está salvo. Você passou da morte para a vida. Você já é de Deus. Você já é um eleito. Você está guardado. Mas há necessidade de um padecer, um se doar a Deus. Sabendo que isto é uma antecipação da antiga aliança e a esperança e a experiência do perdão concedido pelo Messias. Vocês já receberam o perdão. Vocês já estão vivendo o período que o Antigo Testamento falou. Vocês já foram perdoados, já foram lavados. Mas devemos tomar cuidado e entender que Ele veio salvar o seu povo em resgate de muitos. Ou seja, todos nós agora já vivificados, salvos em Cristo, temos que permanecer contra as hostes espirituais que estão à nossa volta. Passa mais 2 pontos aí. E alguns temas que nós vamos falar aqui durante algumas semanas. Presta atenção. Nós vamos achar uma abundante cristologia. Quem é Jesus? A pessoa de Jesus. O rei Jesus. O homem Jesus. A sua personalidade. A doutrina de Cristo. Nesse livro de Mateus vai saltar os olhos. Quem é Jesus? Como ele se relaciona com os homens.
como ele se submete a estar debaixo do jugo da lei para salvar-nos dos pecados. Vamos lá, a profecia e o cumprimento das profecias. Você vai ver nos primeiros capítulos a fuga para o Egito, a matança de inocentes, tudo profetizado, tudo acontecendo paulatinamente no livro de Mateus e em Jesus Cristo, narrado por Mateus, que Jesus viveu. A lei aplicada na forma prática, pode passar, isso aí, do Sermão do Monte e outros. A igreja e princípios e definições, Mateus nos ensina. Jesus nos ensina, na verdade. Mateus só narra o que Jesus fez. A igreja de Cristo como uma instituição eternizada. 2000 anos passaram. A igreja de Cristo onde está? Viva, poderosa, triunfante, marchando, lutando, morrendo por amor a Cristo. Cristo não falou que as portas do inferno de maneira nenhuma prevaleceriam? Cristo e a sua igreja avançariam pelo mundo? Aí, você duvida ainda? De maneira nenhuma, meus irmãos. O islamismo não vai ser exterminado talvez agora, mas se houvesse uma luta dos governos, acabava o islamismo. Os Estados Unidos e outras grandes nações exterminariam todo o islamismo. Já tentaram fazer isso com o cristianismo, não conseguiram. E não só uma vez, porque é Cristo que é o cabeça da igreja. Amém? Então, mais um ponto aí. Escatologia, fim dos tempos. Jesus fala do fim dos tempos, Mateus 24. Mais uma, os líderes judeus, os fariseus, fizeram do caminho do céu um caminho para o inferno. Mateus 23 é o sermão mais duro, o capítulo mais terrível da Bíblia. Mateus 23. Mas, sabe, Jesus fala aquilo, pronuncia aquelas coisas e depois chora por causa dos pecadores. Que nós possamos aprender essas coisas. E nós vamos encontrar a missão e os milagres de Jesus. Eu acho que é só isso. Nós devemos agora caminhar aqui para mais algumas particularidades e entrarmos no texto. Deixa eu ver que hora que é. Ainda não chegamos nem 7 horas ainda. Amém? Então, como os discípulos lideram? Pode desligar. Como é que os discípulos lideram com essas coisas? Com o livro de Mateus? Com os ensinos de Jesus? Você vai encontrar os discípulos, os 12, os mais chegados, entendendo facilmente muitas coisas, mais do que aqueles que buscavam pão e o peixe. Será que nós estamos vindo na igreja buscar pão e peixe, meus irmãos? Por isso a gente não entende nada de evangelho. Os discípulos tiveram uma dificuldade muito grande na paixão de Cristo. Como assim? O Senhor não vai morrer, ninguém vai te matar. É necessário, Pedro, que eu morra. É necessário que o Filho do Homem seja entregue. Essa crucificação realmente teve um pouco mais de dificuldade. Mas era necessário que o pastor fosse ferido e as ovelhas fossem dispersas, escandalizadas. Você vê que muitas particularidades acontecem hoje conosco. Esse povo buscando pão e peixe nas igrejas aí, nada de Jesus, não quero saber. Escola dominical, 10 pessoas, 5 pessoas. Oração, 2 pessoas. E a gente acha que nós estamos num nível maior. Não, eu sou teólogo, eu estudei tanta Bíblia. O diabo é o maior teólogo da Bíblia, do mundo. O diabo conhece todas as doutrinas, até pregou para Jesus Cristo. Não quer dizer nada, meus irmãos. Então nós temos essas coisas. A falta de fé deles atrapalhou muitas vezes. Mas Jesus teve paciência. Ele falou: sou manso e humilde de coração. Pode vir, eu vou ter paciência com vocês. Que nós tenhamos esta voz de Jesus. Eu tenho paciência com vocês, viu? Silas, estou falando de mim. É hora de você despertar, dar um pouquinho mais para frente. Já falei para você. Vamos lá, meus irmãos. Então, os evangelhos têm algumas particularidades, os 4. Em cada evangelho, o ministério de Jesus Cristo é precedido por um relato de João Batista. Né? Já percebeu? Marcos inicia com uma pequena declaração, fala algumas coisas. Lucas com um prefácio na primeira pessoa. E depois ele mostra o seu propósito, o seu método, que ele queria relatar ao seu amigo, com muitas minuciosidades. O livro de Lucas é muito minucioso. Nós vamos achar que em Mateus, a genealogia, só até Abraão. Lucas vai até Deus. Muita preocupação de Lucas em relatar aquilo que ouviu, que especulou-se. João, no seu prólogo, traça
Jesus Cristo na eternidade, apresenta ele a encarnação, não apresenta a encarnação, mas fala da eternidade, quando ele estava com o Pai. Mas Mateus, em cada evangelho nós vamos ver coisas diferentes, mas em Mateus, o prólogo apresenta Jesus como filho de Davi. Presta atenção, era necessário que as pessoas tivessem em mente quem era Jesus. Jesus, o filho de Davi. Vai falar sobre o cumprimento da profecia, daquilo que as pessoas estavam aguardando, a origem sobrenatural de Deus. De Deus. As mães geram os seus filhos a partir de métodos e princípios. Aqui as escrituras vão revelar que Jesus, o próprio Deus, foi gerado de maneira sobrenatural, não é da maneira comum. Então o Messias vai ser apresentado, vai ser protegido pelo Pai na sua fuga para o Egito, depois na sua volta para Nazaré, para que ele cumprisse então as escrituras. Amém? Dito isto, vamos para o texto. Amém? É maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso nós conhecermos a Escritura como ela é, termos contato, sabe? Ouvirmos a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós vamos até o versículo 18, 17, só com genealogia. Nós não vamos ler, é muita coisa. Leia na sua casa. Mas um adendo aqui, nessa genealogia, você vai encontrar judeu e gentil. Não tem só judeu nessa genealogia. Tem Raabe. Tem outros homens que fizeram coisas terríveis. Para você ter uma ideia de como Cristo, na sua genealogia, se aproximou dos homens. Né? Da dificuldade de obedecer a palavra de Deus. Então teve essa mistura. Mas nós vamos falar sobre dois nomes, Davi e Abraão. Filho de Davi é uma designação muito importante para o Evangelho de Mateus. E é muito importante para os judeus. Por quê, meus irmãos? A linhagem real estava de acordo, então. Da onde viria o Messias? De Davi. Então fala que Jesus é o filho de Davi. É o filho de Abraão. Por quê? Deus firmara uma aliança de amor com Davi. No Salmo 89, 29, você depois pode ver em casa. Prometeu um descendente imediato que estabeleceria o seu reino. Deus prometeu a Davi que um descendente dele estabeleceria o seu reino para sempre. Entendeu? Então, presta atenção. Deus falando com Davi. Lá no texto de 2 Samuel, vou ler para os irmãos. Quando Deus fala a Davi. Quando os seus dias forem completos, e vieres a dormir com os teus pais, então te farei levantar depois de ti, um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e eu estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o seu trono e o seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Essa era a esperança. E olha que Hebreus vai falar no primeiro capítulo, no versículo 5. Quando o relato desta verdade acontece, e o escritor dos Hebreus entende. Ele fala assim: porque a qual dos seus anjos jamais disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. E outra vez: eu serei por pai, e ele me será por filho. Lembra do Monte da Transfiguração? Lembra do batismo de Jesus? Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Muitas pessoas, muitos ouvintes tiveram a alegria de ouvir esta voz de Deus. Mas o texto continua, meus irmãos. Lá em Samuel, olha o que ele fala: se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos dos homens. Jesus pecou? Não. Mas ele foi, de alguma forma, adoentado, açoitado, castigado? Foi.
Então essas coisas estavam profetizadas a respeito de Jesus, de como ia ser o nascimento, de como ia ser o crescimento, a fuga, a volta e como ele iria morrer. Isaías 53:10 fala assim: todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação de pecado. Quem agradou Moê-lo? Deus. Deus matou Jesus. Deus fez enfermar para que os homens pudessem ter a expiação do pecado. E o povo judeu esperava um outro tipo de rei. Como assim um rei que vai morrer? Como assim um rei que vai, fraco? E nós às vezes pensamos que nosso rei veio nos dar comida e bebida, veio nos dar carro, veio nos dar luxo. Ele veio dar algo muito mais valioso: a salvação da nossa alma. Aquilo que homem nenhum poderia dar, somente Deus. Meus irmãos, uma profecia 720 anos antes de acontecer, que ele ia enfermar. O próprio Pai ia fazer, ia moê-lo e iria derramar sobre ele a sua ira em nosso lugar. As pessoas não entendiam. Eu queria um rei pomposo. Eu queria um rei que derrotasse, destruísse, fortíssimo. Um Trump que dominaria o mundo. Meu reino não é dessa terra. Meu reino não é desse mundo. Nosso reino não é aqui, meus irmãos. Você acha que você vai morar para sempre aqui? Oh, que coisa terrena baixa, viu? Nosso reino é nos céus. É onde o Senhor está, onde a glória emana, onde a segurança perpétua, onde ninguém jamais sofrerá novamente. Então isso que os homens tinham que entender: Jesus não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Esse filho de Davi traria paz, essa paz entre Deus e os homens que estava prometida. Mas enfim, e lá voltando Samuel, ele fala: mas a minha benignidade, o meu amor não se apartará dele. Como tirei de Saul o espírito de Saul, o Espírito Santo foi retirado de Saul. Aí é Deus já falando com Davi, voltando àquele texto: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será firme para sempre. Esse era o rei, o Messias prometido. Esse texto sempre estava na mente dos judeus, sabe, ainda mais sendo oprimido por Roma, pelos imperadores, pelos governadores, pelos soldados. Era aperto de todo lado. Ou era o extremismo religioso dos saduceus, dos fariseus, não, daqueles que queriam tomar a força. Roma queria tomar força. Zelotes, ou era os fariseus naquela religiosidade. Enfim, era de todos os lados oprimidos. O povo então desejava um reino como de Davi, inclusive maior que de Davi, como foi prometido. Não é? Claro, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de padecer, ninguém gosta de passar fome, necessidade, mas passar a eternidade sem Deus é uma coisa que não tem dimensão de nós entendermos como será terrível. Nós somente não alcança. Então Isaías previu isso: nasceria um filho, nasceria aquele que seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então os homens esperavam esse homem. Quem é o Deus forte que estará conosco? Quem que é esse príncipe da paz? Acabou, agora é só paz, paz. É impossível, meus irmãos. Esse terreno é do maligno. O mundo jaz no maligno, como Jesus fala na sua carta de João. O príncipe desse mundo está reinando, dominando. As hostes espirituais lutam terrivelmente contra os homens. Então o judaísmo entendia a importância do nome Filho de Davi. O judaísmo entendia e sabia que quando isso aparecesse, estava então a era messiânica começando então. Agora chegou o tempo dos últimos dias, chegou a hora do milênio, chegou a hora da graça, chegou a hora da paz, do reino. As promessas de Deus, embora parecesse ter sido demorada, enfim, não foram esquecidas. Então Jesus, fazendo aquelas coisas, acontecendo aqueles
milagres, aquelas profecias sendo cumpridas, entenderam que as promessas da aliança estavam sendo cumpridas. Mateus viu essas coisas, os homens viram essas coisas. Da árvore de Davi seria arrancada, até que restasse apenas parte do tronco. Está lá em Isaías 11:1. Brotaria do ramo, do tronco brotaria um ramo. Presta atenção, são 3 gerações de 14. Acabou. Os últimos da linhagem genealógica ninguém conhece. Zorobabel, que nós conhecemos de Ageu, e os outros. Parecia que não tinha mais esperança. Para se cumprir, Renata, a profecia que do tronco, lá da raiz, lá embaixo de Jessé, nasceria o Salvador. Deus é perfeitamente poderoso, minucioso nas suas promessas, Ele não falha. Bem, essa é a nossa esperança, meus irmãos, essa é a nossa alegria. Vamos lá, Jesus também é filho de Abraão. Abraão, a aliança com o povo judeu foi feita primeiro com Abraão. Está lá em Gênesis, depois você vê em casa, 12. Essa conexão, Paulo vai entender muito bem em Gálatas. Olha o texto. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as suas descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, a tua descendência, que é Cristo. É Ele que era o descendente da promessa de Abraão. Não o povo de Israel total, que nasciam de Abraão. Eles se justificavam, nós temos por pai Abraão. Nós somos judeus. Nem todo Israel é israelita, nem todo judeu é chamado, é eleito. Então eles achavam que eles tinham uma promessa garantida. Mais importante que isso, meus irmãos, está em Gênesis. Que Abraão recebe a promessa que as nações seriam abençoadas por intermédio da descendência de Abraão. As nações seriam abençoadas. Então, preste atenção, vamos deixar claro aqui. Para que a comissão dos discípulos saísse ao mundo, que as nações seriam abençoadas, como preparando a grande comissão para Mateus 28 e 18. Ide por toda a nação, por toda a tribo, língua e nação, fazendo discípulos do Senhor. Entendeu como é que uniu um só povo, como nós falamos à tarde? Deus não tem 2 povos. O dispensacionalismo acha que Israel é uma igreja e nós somos, e os gentios é outra igreja, é um só povo. Amém? Vamos caminhando aqui para não pararmos muito no tempo aqui. Então Mateus faz observações que Jesus veio cumprir as profecias do reino feitas a Davi. E a promessa de bênçãos aos gentios feitas por Abraão. As duas coisas. Jesus veio cumprir a promessa do reino e a promessa dos homens, dos gentios em Abraão. Presta atenção em Atos 2:39, quando o apóstolo Pedro fala: porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor o chamar. A promessa, o chamado é a tantos quanto Deus chamar. Não é só para nós, não é só para os judeus, não é só para uma restrita etnia de pessoas. Amém? Terminando essa parte genealógica, nós vamos caminhar um pouquinho mais. Eu quero terminar pelo menos 2 capítulos hoje, então quero correr aqui. Nós vamos no versículo 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la particularmente, ou então secretamente. Aí está o mistério da encarnação. O livro de Lucas tem mais detalhes. Mas esse é o mistério da encarnação. E isso deve ser feito, meus irmãos, observado com veneração. As especulações, as curiosidades, a indagação como isso pode ter sido cumprido, é terrível. Causa muitas divisões, causou muitas controvérsias. Então deve ser tido e adorado e venerado com muito temor e respeito. Nós não conhecemos o trabalho do Espírito Santo na formação dos cristãos. Lembra lá de João 3? Você não sabe onde o vento sopra?
Nós não conhecemos como Deus faz essas coisas, como Deus traz as pessoas a Cristo de maneira, às vezes, diferente, irracional da nossa parte. O vento sopra onde quer. Nem como os ossos são formados. Vocês sabem como os ossos são formados no ventre da mulher? Que mistério é esse? Então essa concepção que foi de modo virginal, ela era virgem, e o Espírito Santo a tomou, a possuiu, e nela então foi encarnado o Filho de Deus. Isso é uma coisa sem explicação para a ciência. Isso é loucura. Não é verdade? É algo assim extraordinário para nós. E nós como homens que somos assim chamados por Deus, devemos glorificar a Deus por isso. Os homens se vangloriam, meus irmãos, em inventar as coisas, de criar coisas maravilhosas. Mas já percebeu que tudo que eles criam vem de uma massa já existente, de uma matéria já existente, ou de um propósito, de algo que chegaria a uma finalidade? Mas nosso Deus criou, concebeu a partir do nada. Eu quero chegar a um ponto, talvez, que eu não consiga de fato expressar aquilo que eu penso, é aquilo que os estudiosos acham. O homem natural nasce em pecado porque o pecado original passou a todos os homens. Então não podia ter o quê? A relação, a encarnação, o sêmen de José. Deveria ser algo totalmente escuso, guardado desta contaminação da carne. Mas não é só José, é Maria também. Os pecadores são os homens e são as mulheres. Então, Deus criou do nada, ali no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo, a concepção da encarnação de Cristo. Como isso é possível? É poder demais. É sobrenatural. Você vê como é que o evangelho é loucura? As pessoas, isso é doido, é impossível, jamais. Nós temos tido tantas controvérsias, né? Da onde o homem veio? Veio do macaco? Veio da água? Veio do peixe? Veio do asteroide? A ciência já provou essas coisas. O homem, todos os homens são filhos de um só casal, Adão e Eva. Deus criou do nada, do ex nihilo, da partir do nada. Deu então forma, deu vida ali. Então Deus ri da sabedoria, da ciência dos homens, quando demonstra o seu poder, quando na criação do universo, do mundo, do seu poder maravilhoso. O homem tenta criar alguma coisa. Por exemplo, como eu vi uma vez uma explicação, uma folha de árvore, a complexidade que é aquilo, é mais complexa que a metrópole, que São Paulo. As suas vias, as suas veias, a sua textura. Homem nenhum até hoje conseguiu criar uma folha de árvore. Está aí fora, para todo lado. Deus criando em todo momento. É maravilhoso. É extraordinário. Amém, meus irmãos? Então, tudo isso nos leva a um ponto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado entre as nações. Deus é poderoso, seu conhecimento, a sua sabedoria é para nós nos calarmos. É para nós reverenciarmos, tributarmos a Ele toda a adoração, todo o poder, toda a glória. Todas as coisas estão no controle de Deus, meus irmãos. A vida e a morte, a criação e a destruição. O mundo foi destruído por algum cometa aí? Foi? Nunca vai ser destruído. Como eu já disse, não é Saturno que protege a Terra, é a mão de Deus Todo-Poderoso. É Deus que cuida das coisas. Imagine se Ele não cuida de nós, meus irmãos. Imagine se Ele não olha para cada um de nós e sabe das nossas necessidades. Ele é poderoso, Ele faz coisas extraordinárias, impossíveis de imaginar. Deus não quis revelar a nós estas coisas. Nossa mente calculista, fria, essa mania de querer achar que sabemos. Deus não revelou a nós esses mistérios poderosos. Eclesiastes 11:15 fala assim: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Muito menos sabemos como o bendito Jesus foi gerado na bendita Maria. Que
poder, que maravilha. Um texto em Mateus 139. O Espírito de Cristo falando através do seu servo. Podemos achar aqui uma conversa entre Deus e Jesus Cristo. Pois possuíste os meus rins, coração, os seus órgãos, cobriste-me no ventre da minha mãe. Cobriste, separou, guardou. Cobriste. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Quem conhece a mente de Deus senão Jesus? De uma forma assombrosa tu formaste-me. Tu és maravilhoso. Ele continua. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito. Quando entretecido nas profundezas da terra, no útero da mulher, lá embaixo, deixou a glória e desceu até a terra. Cristo, você vê a comunhão, Deus e Cristo, como ela é perfeita, que alegria, que conversa, que comunhão que havia entre o Pai e o Filho foi quebrada por causa do seu pecado. Na cruz do Calvário, quando Deus abandonou o Filho por causa do nosso pecado. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, antes as quais em continuação foram formadas, quando ainda nenhuma delas existia. Que maravilha! Que profecia de como seriam as coisas. Os homens, é impossível. E Maria mesmo, mas eu não tenho relação ainda, eu sou virgem. Conceberás através do poder do Espírito Santo. Jesus tinha que se encarnar, mas não podia ser de modo natural, porque o próprio Davi fala assim, que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado estava sobre todos os homens. Amém? Glória a Deus. A mente engenhosa de Deus providencia todas as coisas de maneira perfeita para alcance dos seus filhos, de cada um de nós, para a redenção de cada um de nós. Poderosamente. A mão de Deus é magnífica, é assombroso, é estonteante a ciência de Deus, como Paulo diz, da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Que coisa alta, que coisa maravilhosa. Coisas encobertas pertencem a Deus, as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para que cumpramos todas essas ordens, todas essas leis, todos esses mandamentos e glorifiquemos a Deus, como está escrito em Deuteronômio 29, 29. Amém, meus irmãos? Então, que concepção, que nascimento poderoso, a ação de Deus, reconstruindo, dando agora uma chance, não, preparando o caminho para a salvação, porque um pecado impediria que o sacrifício de Cristo fosse aceito, ele deveria nascer sem pecado. Amém? Então, um resumo básico até o versículo 25, a serenidade, a seriedade de Maria ao encontrar José. Maria foi para a casa da sua prima Isabel, ficou alguns meses lá, e quando encontrou José, estava grávida. E o justo José, sabendo do risco que Maria poderia correr, ela poderia ser apedrejada. É relacionamento ilícito, é o adultério, era um pré-noivado, as pessoas apedrejavam, apesar de que naquele tempo essas coisas não estavam tão assim levadas à risca, mas havia. Então, a providência de Deus através do sonho que José teve quando o anjo falou que ela estava sendo concebida pelo Espírito Santo, trouxe o quê? Paz, alegria ao coração de José. Então Deus sempre será o nosso auxílio, o nosso escudo. Maria não temeu, cumpriu o propósito que Deus deu a ela. Meus irmãos, não temam. Deus nos chama para entrar na sua presença, para ouvir a sua voz, obedecê-la. Nós tememos tantas coisas, tantos problemas, vou perder o emprego, vou perder a amizade, vou perder...
Não tema, Deus providenciará todas as coisas, como proveu essa revelação ao seu servo José. Amém? Vamos passar para o capítulo 2 rapidinho, em nome de Jesus. Que aqui nós temos algumas coisas mais práticas. A visita dos magos, a fuga de Cristo, o bárbaro assassinato. O capítulo 2, do 1 ao 12, nós vamos encontrar aqui a visita dos magos, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. No tempo do rei Herodes, em que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, vamos ler, né? É muito texto, depois você lê em casa, vai ter muito tempo. Os magos foram àquele que foi desprezado. Vocês conhecem a história? Tem quarto para mim e para minha esposa? Ela está grávida? Não tem. Eu preciso urgente. Não tem. Quem que estava naquela barriga? Quem que estava chegando ao mundo? Era o dono do mundo. É o que criou o mundo. Desprezado. Os magos então correram, buscaram conhecer aquele que as estrelas, que um cometa, que algo extraordinário do céu apontava. A vinda do Filho de Deus se deu desapercebida. Eu te pergunto, é diferente hoje? É? A vinda do Filho de Deus, que está para raiar nas nuvens, está sendo percebida pela igreja hoje? As pessoas estão vigilantes, estão raciocinando, tendo conhecimento daquilo que está acontecendo no mundo? Não. Esses magos foram aquele que foi desapercebido. Jesus realmente veio ao mundo. Olha o texto de João. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu, não é o conheceu, não conheceu, eu não conheço, quem que é? Desprezou, rejeitou, sai daqui, não tem espaço para você, você não é rei nada, você não é dono de nada. Não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, os homens criados por Deus. Todas as almas são minhas, as almas dos pais, as almas dos filhos são minhas. O profeta Ezequiel fala no seu texto. Mas todos os quantos receberam, Deus deu-lhe o poder. Todos aqueles que se curvaram, como nós lemos, Deus deu-lhes o poder. Então, há um grande descaso ainda hoje. Olha, presta atenção. Nasceu há alguns dias o filho do príncipe Harry, né? É Harry? Aquele cara lá. Todo mundo ficou, nossa, como é que ele é bonitinho, será que ele vai nascer, o que ele está fazendo? Olha a fazenda dele. O quê? Blogs? As crianças da nossa igreja, a juventude, tudo preocupado. Um príncipe mundano, um príncipe ímpio, um príncipe profano, tem nada de Deus, uma pessoa totalmente contra o cristianismo, recebendo honras e méritos. E o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, até hoje, as nossas filhas, os nossos jovens, quem é? É Jesus, é. Eu creio em Jesus, sim. Mesmo 2 anos se passaram, meus irmãos. Você conhece esse rei que nasceu 2000 anos atrás? O seu rei que nasceu? Será que você conhece? Herodes, esse homem que é aqui nesse texto falado, ele estava no 35º ano do seu reinado. Herodes foi eleito a rei da Judéia por Augusto e Antônio. Esse cara era tão sanguinário, ele desconfiou que seu filho queria tomar o reino, matou os 2 filhos. Matou a sua esposa. Você viu como é que foi fácil ele mandar matar todas as crianças em Belém? Era terrível, era um homem mau. E os magos, meus irmãos, rapidamente resumindo esses 2 personagens, essas 2 pessoas, os magos, no entanto, eles eram os sábios, que representavam os filósofos, as pessoas inteligentes da Pérsia, alguns consideravam assim, né? Não temos muitas informações, mas nós sabemos de uma coisa: eles não eram judeus, eram gentios. É incrível, meus irmãos, que como aqueles que estão perto do reino desprezam o reino, às vezes aqueles que estão longe dão mais valor. É um exemplo, é uma afronta, é um tapa na cara para nós. Aqueles que estão tão perto, tão próximo, desprezam a palavra de Deus. Quantos cultos você tem perdido? Quantas palavras, quantas leituras, quantos momentos de comunhão você tem desprezado?
Será que precisa de vir um lá distante, um lá da Arábia novamente, para glorificar a Deus? E você sendo chamado, sendo anunciado a você? Então não desprezemos o Senhor. Ele nasceu. O seu rei nasceu. O rei que reina e reinará eternamente, nasceu, já começou a reinar. Quer no céu ou quer no inferno, é o Senhor que manda. É o Rei dos Reis que manda, é o Senhor, é Jesus Cristo que atormentará as pessoas que estão no inferno. Não é o diabo não é nada. Quem é o diabo? Nada. Ele atormentará aquele que tem poder e autoridade sobre a alma do homem, quer ele ame, quer ele odeie. Ele é o rei. Não o rei assim, você quer ser meu súdito? Eu sou o seu rei. Todo joelho se curvará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então não tem assim um convite, você quer, você sabe, né? Se você não quiser, você vai para o limbo, inferno. Você vai ser condenado. É uma ordem, se arrependam. É uma ordem, se convertam, produzam frutos dignos de arrependimento. É uma ordem. Não é assim um conselho, olha, é bom você virar crente, vire, você vai morrer. Se transforme, se renove, busque arrependimento, clame por fé. As pessoas acham que é um convite, é só um reino, não, quer saber? É vida ou morte que está aqui em jogo. Nós temos medo dos homens, medo do que pode acontecer conosco, se nós realmente querermos entrar de cabeça. Os discípulos ficaram tão assim, alegres, né? Os demônios estão temendo nós. Ele fala assim, olha, vou ensinar para vocês quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar a alma, tem condições, tem poder para amansá-la no inferno. Temam a Deus. Não temam ninguém. Não temam a homens, a governos, a Michel Temer, a Dilma, a nada. Temam a Deus. Meus irmãos, nós devemos temer essas coisas. No verso 11, lá chegando então, são 7h20, no verso 11, entrando na casa, acharam o menino com Maria e a sua mãe, prostrando adoraram, abrindo seus tesouros, ofertaram as suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Que surpresa para os reis, achar o rei dos reis numa manjedoura, num estábulo. Que indignação talvez podia surgir de nós, né? Se nós fôssemos daquele tempo lá. Sem pompa, sem serviçais, sem nenhum tipo de conforto, sem luz, um frio, porque era inverno. Mas que lição para a igreja que busca aparência, que busca conforto. Eu quero uma vida abundante, senão Deus não está comigo. Eu quero tudo de bom e do melhor, não quero doença, não quero dor. Olha o Cristo, o Rei dos Reis, o homem mais poderoso, mais forte, o perfeito. Numa manjedoura, a humildade. Que lição. Os sábios, porém, desprenderam os olhos daquilo que eles estavam vendo. Eles viram algo maravilhoso nos céus, um sinal poderoso, mas eles não se contentaram com os vãos esplendores que nós cantamos aqui nessa noite. Eles queriam ver o Rei dos Reis, que foi anunciado por aquela estrela. Não se atente para aquilo que você está passando, aquilo que está sendo em sua volta, meus irmãos, mostrado como padrão. Isso é temporal, essa dor vai passar, esse momento de dureza vai passar. Nós seremos recebidos no céu como reis, como sacerdotes, reinaremos para sempre com Ele. Isso é temporal. Essa casa vai se desfazer, graças a Deus, o pecado não é eterno. Imagine se não houvesse perdão, pecado. Isso é passageiro, isso é temporal. Então não se atente para essas coisas, meus irmãos, não se atente. Amém? Queremos então, devemos aprender. Nós devemos aprender com a singularidade dos reis magos, dos sábios. Inclusive tem um filme chamado O Quarto Sábio, procura no YouTube depois. Maravilhoso filme, um dos filmes mais cristãos que eu já vi até hoje. Uma perspectiva de um homem que chegou atrasado com os magos e chegava atrasado em todo lugar que Jesus ia. É maravilhoso o filme, maravilhoso. Glória a Deus. Meus irmãos, deram a ele presentes, abriram-se os tesouros,
o adoraram, deram a ele ouro, incenso e mirra. Você sabe que tem alguns irmãos, alguns estudiosos que falam que essas coisas têm um significado. Ouro, reconhecendo que ele era o rei, né? O incenso, reconhecendo que ele era Deus, e as orações representavam o incenso, e mirra, reconhecendo que ele era homem, para embalsamar o seu corpo, quando ele morresse. Os homens conheciam mais sobre Deus do que os cristãos daquela época, do que os judeus daquela época. Conheciam mais das profecias, parece, impulsionados pelo Espírito Santo, mas a verdade é que isso também foi providência de Deus. Isso era caríssimo, era tesouro deles. Isso foi a providência de Deus para que eles fugissem ao Egito e fossem sustentados com aqueles tesouros, vendendo ouro, vendendo a mirra, vendendo incenso. Que mão poderosa, que cuidado poderoso. Deus trouxe pagãos, ímpios, gentios, para socorrer aqueles que foram desprezados pelos judeus. Deus sempre providenciará para nós, meus irmãos. Nunca vai faltar a comida, o alimento, o abrigo. Crê em Deus, em nome de Jesus. Verso 13 ao 23, nós vamos encontrar aqui a obediência que nós temos para com o Senhor, com a sua voz, traz segurança e livramento. Vocês querem ler o texto? Acho que não precisa, né? Do 13 ao 23. Deus conheceu a disposição de Herodes em matar os nascentes, os infantes que nasceram. Assim, através de um anjo, despertou José para fugir para o Egito. Os magos saíram e depois logo também saíram em fuga para o Egito. E de noite, era urgente. Ouviu a palavra de Deus, atendeu. Deus sempre nos ajudará, sempre dará a sua palavra. O perigo está iminente, as coisas estão para acontecer. Deus nunca nos deixa sem conhecimento das coisas que estão para acontecer. Nunca nos deixa. Tem avisado. Então, quantos avisos nós temos tido acerca da vontade, da disposição do diabo sobre a sua vida, que ele tem em te matar? Quantos? Quantas vezes Deus tem mostrado: não tome esse caminho, não fica aí, saia dessa posição, escute a minha voz, olhe os meus conselhos, e você permanece no mesmo lugar, esperando o diabo, esperando que as coisas aconteçam. As armas de hoje não é mais a faca que matou os infantes, não é mais o afogamento, são outras armas. Quantas vezes Deus tem falado para os seus filhos, para que você ensine os seus filhos o caminho que ele deve andar, livrando eles da condenação, da morte que se aproxima. Meus irmãos, é muito sério. Nós temos ouvido Deus, temos ouvido sim, mas nós achamos que somos mais fortes do que Deus, que os conselhos de Deus são conselhos, podem ser desprezíveis. Os conselhos de Deus é que nós nos refugiemos hoje em sua palavra, em seu evangelho, na esperança, na confiança que nós temos de verdade o perdão dos nossos pecados. Devemos então viver para ele. Nós temos confiado em nossos métodos, nós temos achado que nós vamos vencer o pecado de maneira carnal. Sem santidade ninguém verá Deus. Ou seja, sem santidade vocês não vencerão o pecado. Como é que nós vencemos o pecado? A não ser se encher do Espírito, se encher da presença de Deus. Ou você acha vendo novela, fofocando, se intrometendo na vida dos outros, perdendo tempo, em vez de ganhar tempo com Deus? Oh, meus irmãos, tudo tem o seu tempo, tudo tem, de certa forma, legitimidade. Tudo, de certa forma, de certa forma, concebível. Você de certa forma, permitido, mas muitas coisas não convêm. Preste atenção, não perca tempo, meus irmãos. Como John Piper falou, não perca a sua vida, não desperdice a sua vida. O Senhor tem dado tanta graça, enviado o seu Filho, passou essas dificuldades, homens de dores. Olha as dores de Jesus, começou lá, no primeiro dia. Eu lembro da Aninha,
Primeiro dia nasceu, a notícia não foi boa. Olha o pranto da Camila, olha o pranto do William. Olha o desespero dos pais. E da mesma forma, o nosso Cristo sofreu terrivelmente investidas implacáveis do diabo em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. Nos deu, nos proporcionou hoje liberdade. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos hoje liberdade para não ceder ao pecado. Pecamos porque nós queremos, porque nós damos lugar. Nós não somos mais escravos do pecado. Amém? Então, o versículo 18: ouve-se o choro, Raquel por seus filhos, pois eles não já existem. Será que nós vamos ter que chorar? Será que nós vamos fazer como Raquel? Meus filhos morreram. Será que os pais vão perder tempo com muitas outras tarefas, em vez de instruir os filhos? Olha quantos filhos mortos espiritualmente hoje. Vai na igreja. Não é mais brasileiro que tem 12 filhos igual meu pai em todo lugar? 10 está no mundo, 2 estão na igreja. É hora de plantear, de chorar, de ouvir a voz de Deus. Livro de Efésios, nós estamos terminando. Capítulo 5, 14, 16. Por isso diz: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha aqui, olha o que o apóstolo está falando para a igreja. Está dormindo? Está morto? Não está ouvindo? Desperta, está dormindo, rapaz? Dentre os mortos, você não faz parte dessa cultura profana, promíscua, seguindo tantas coisas na internet, menos Jesus. Segue tantas tendências, menos Jesus. Levanta, rapaz, está morrendo. A sua carne, o seu senso está te dirigindo, desperta. Cristo te esclarecerá. Cristo dará entendimento, luz, sabedoria, graça, vida verdadeira. Portanto, vede prudentemente. Olha como é que vocês estão andando. Olha essa vida de nécio, ele está falando aqui. Uma vida de pessoas que parece que nunca ouviram o evangelho, parece que não tem esperança. Desperte, meus irmãos. É hora de nós despertarmos. Ô Silas, mas está ruim, a igreja está maravilhosa, a igreja. Os irmãos estão de parabéns, nossa igreja é uma bênção. Queremos mais de Cristo. Queremos mais, e mais, e mais, e mais. Nunca vai estar bom, meus irmãos. Está maravilhoso, mas nós temos que despertar. Nós temos áreas da nossa vida que tem sido um verdadeiro caos, um lugar de morto. Desperta, tu que dormes. Ande como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus, terríveis. Olha a Vanessa, a situação da Vanessa. Desamparada pelo marido, agora atacada pelo marido. A minha sogra, o que está passando, vocês não têm noção do que minha sogra está passando, meus irmãos. Uma mulher fiel, 40 anos na igreja. Os dias são maus. Não há homens bons. Não há pessoas que temam a Deus, que ouçam a Deus. Nós somos diferentes. Desperta. Deus te iluminará, te esclarecerá. E para terminar essa exposição do segundo capítulo, no próximo domingo nós vamos entrar agora na entrada, no prenúncio daquele que viria através de João Batista. Mas do versículo 19, 23, Herodes então morre, e o anjo então aparece a José, ordenando que ele voltasse para a sua terra. E em Nazaré ele ficou até que seu ministério começasse. 30 anos ia se passar, Jesus ali quietinho, para nós aprendermos uma coisa. Nós chegamos na igreja ontem, não é? E queremos agir como se nós tivéssemos já uma experiência, um contato com Deus tão grande. Tenha comunhão com Deus, tenha no seu particular uma vida com Deus. Até que Deus te chame para pregar o evangelho. Se prepare. Em nome de Jesus. Amém?
Que nós possamos, em nome de Jesus, nos preparar para o capítulo 3. Entenda, meus irmãos, que essa introdução, esses 2 capítulos eram necessários ser falados. Eu queria já entrar no capítulo 5, mas eu achei melhor começar esses 2, 3 capítulos, 4 capítulos antes. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos, Senhor,